Bom dia, crianças, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Tiveram uma boa semana? Foram obedientes? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Vamos estar orando? Vamos começar a nossa escola dominical orando. Fecha os olhos, abaixa a cabecinha. Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, Pai. Senhor, eu Te agradeço por mais um dia que o Senhor nos permitiu. Obrigado, Jesus, por Teus cuidados com a nossa casa, com a nossa família. Obrigado, Jesus, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus, visita a casa, visita a vida das nossas crianças, dos seus familiares, Pai amado. Esteja cuidando das nossas crianças, Senhor, dando livramento, ó Pai, das pessoas perversas, meu Deus, cuidando para que o seu coração, Senhor, esteja sempre, Pai, disposto a fazer a Tua vontade, Pai querido. Guarda as crianças, ó Deus, proteja-as, Pai amado. Esteja também abençoando os seus pais, abençoando a sua família, Senhor. E que as crianças possam entender, ó Deus, e sentir no coração que Tu és o único Deus e que não há nenhum outro Deus além de Ti, ó Pai. E que devemos adorar somente a Ti, ó Deus. Pai, abençoa este dia. Dá-nos, Senhor, a paz, meu Deus. Dá-nos, Pai, um dia abençoado na Tua presença, Pai querido. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço e é o que eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos fazendo uma viagem, não é isso mesmo? E toda viagem tem o quê? Tem uma mala, não é mesmo? E a nossa mala, ela tem um destino. E isso, o nosso destino é Canaã. E essa nossa mala, ela está com o selo de todos os lugares que nós já passamos. Olha, nós já passamos por Mara, vocês lembram? Mara foi o lugar aonde Deus tornou as águas doces. As águas que eram amargas, Deus tornou-as doces. Depois de Mara, nós fomos para o deserto de Sim. Vocês lembram? No deserto de Sim, o povo estava com fome. Então Deus mandou codornas e o maná para alimentar aquele povo. Depois do deserto de Sim, nós fomos para Refidim. Em Refidim, o povo estava com sede. Então Deus disse a Moisés: bata na rocha e sairá água. E foi o que aconteceu. Moisés obedeceu, bateu na rocha e saiu água. E eles mataram a sede. Depois disso, nós fomos para o Monte Sinai. Vocês lembram do Monte Sinai? Foi aonde Deus chamou Moisés para subir o monte e que lá ele entregaria para ele as leis. Isso mesmo, as 10 leis, que nós chamamos também de os 10 mandamentos. Vocês se lembram dos 10 mandamentos? Vamos recordar? Então, o primeiro é adorar só a Deus. Segundo, não fazer imagens nem adorá-las. Terceiro, respeitar o nome de Deus. O nome de Deus. Quarto, guardar o dia do Senhor. Quinto, respeitar aos pais. Sexto, não matar. Sétimo, não cometer adultério. 8, não roubar. 9, não dar falso testemunho das pessoas. E o 10º, não desejar o que os outros têm. Então, lá no Monte Sinai, Deus chamou a Moisés e entregou para ele essas leis. Moisés desceu e contou ao povo, entregou ao povo as leis que o Senhor tinha ordenado. E o povo disse assim, que eles
fariam exatamente o que Deus tinha pedido. Nós faremos tudo o que Deus eterno mandou, ordenou. E o povo fez esse compromisso com Deus, que faria tudo o que estava naqueles 10 mandamentos. Mas será que foi isso mesmo que eles fizeram? Depois de um tempo, o Senhor chamou de novo Moisés para subir ao Monte Sinai. Ele queria entregar para Moisés as placas de pedras escritas os 10 mandamentos e ensinar a Moisés, orientar Moisés como deveria ser construído o tabernáculo. O tabernáculo era um tipo de uma igreja que eles poderiam montar e desmontar por causa da viagem que eles estavam fazendo. Como eles estavam a cada dia em um lugar, cada tempo eles estavam em uma determinada cidade, em um determinado lugar, então eles poderiam montar e desmontar esse tabernáculo. E ali eles iriam adorar a Deus. E Moisés então fez o que Deus mandou. Chamou um auxiliar seu, o Josué. Então Moisés e Josué subiram ao monte. Foram ao Monte Sinai. Só que Josué foi até uma parte do caminho. Depois, Moisés subiu sozinho. E Moisés ficou lá 40 dias, conversando com Deus, em comunhão com Deus. Viram, crianças? Deve ter sido maravilhoso que Moisés passou, né? Ficar esse tempo todo em comunhão com Deus. Nós também podemos ter comunhão com o nosso Deus. Primeiro porque Ele está sempre conosco. E nós podemos ter comunhão com Ele através da leitura da palavra e da oração. E o tempo passou. Já tinha bastante tempo que Moisés estava no monte. Afinal, ele ficou lá 40 dias. E o povo que estava no acampamento, aguardando o retorno de Moisés, começou a ficar muito agitado, ansioso. E eles pediram para Arão construir para eles uma estátua para que eles pudessem adorar a Deus, aos deuses. E eles pediram que Arão construísse uma estátua. Arão fez o que o povo pediu. Olha, crianças, estava certo isso? Foi o que Deus pediu? Que se construísse estátuas para serem adoradas? E Arão fez exatamente o que o povo pediu. Juntou todo o ouro que eles tinham, construiu um bezerro de ouro e colocou no centro do acampamento. E as pessoas começaram a festejar e adorar aquela estátua, aquela imagem. Deus não gostou daquilo, não é verdade? Qual foi o mandamento que eles quebraram? Foi o segundo mandamento, que diz: não faça imagem nenhuma de coisa alguma, não faça imagem nenhuma de coisa, porque Deus não queria que se construíssem imagens para ser adorada, pois Ele era o único Deus a ser adorado. Coisa feia, né? Eles desobedeceram, na primeira oportunidade eles desobedeceram às ordens de Deus. Mas Deus, que tudo vê e que tudo conhece, viu o que o povo estava fazendo e contou para Moisés que o povo estava em pecado e que iria destruí-lo, porque Deus estava entristecido com aquele povo. Moisés, então, intercedeu pelo povo. Moisés clamou ao Senhor para que não destruísse aquele povo. Afinal, ele tinha trazido o povo do Egito e ia deixá-lo morrer no deserto. Deus, então, ouviu o clamor de Moisés e o atendeu. Deus não destruiu aquele povo. Moisés, então, desceu com as placas de pedras que Deus tinha escrito os 10 mandamentos e foi ao encontro de Josué. Quando Josué viu a Moisés, disse para ele: ouvi um barulho de guerra no acampamento. E os dois desceram para o acampamento. Quando chegaram lá no acampamento, que Moisés viu toda aquela situação, o povo festejando e adorando aquela estátua de ouro, Moisés se irou, ficou tão triste, aborrecido e ao mesmo tempo com raiva, e quebrou aquelas placas com os 10 mandamentos que Deus havia escrito. E foi em direção daquela estátua e destruiu aquela estátua de ouro, derreteu aquela estátua no fogo e disse: aquele que está com o Senhor, venha para cá, fique aqui. E foi
foi assim que aconteceu. Aqueles que estavam com Deus foram para perto de Moisés. E aquelas pessoas que não queriam se atentar para a vontade de Deus foram mortas. A palavra de Deus diz que o castigo do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqueles que não creem, que não aceitam a Jesus como seu Salvador, o castigo vive em pecado e o castigo deles é a morte. Mas aqueles que creem e que aceitam e adoram o único Deus, o nosso Senhor, serão salvos. Viram, crianças, na nossa lição de hoje, que nós devemos conhecer a Jesus, mas não somente conhecer a Ele, mas obedecer os mandamentos dEle. Porque em todo tempo Deus está conosco, mas é preciso que a gente o obedeça. O nosso versículo de hoje está lá em Êxodo 20, no versículo 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus nos ensina que não devemos adorar a outros deuses, nem imagens, nem estátuas. Mas você sabe que não é só as estátuas que são ídolos? Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que adoramos no lugar de Deus, quando devemos fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Não fazemos, estamos desobedecendo a Deus. Por exemplo, quando devemos estar orando e não estamos orando, estamos assistindo uma TV. Quando devemos ir ao culto, estamos indo a um outro lugar que não é o culto. Quando devemos estar lendo a Bíblia e estamos só na internet. Essas coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração são coisas que não agradam a Deus. Deus tem que estar no centro do nosso coração. E a vontade dele tem que ser a nossa vontade também. E não foi assim que aquele povo estava fazendo. Então, vamos procurar obedecermos à vontade do Senhor e nos lembrarmos sempre das ordenanças, das leis do Senhor. Eu quero que vocês estejam participando conosco da escola dominical. E que vocês possam estar pedindo ao papai, à mamãe, para gravar um vídeo, lendo o versículo ou decorando o versículo. Posta lá no grupo da igreja, para que a gente possa saber que vocês estão participando conosco da escola dominical. Que vocês fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Que Deus os abençoe. E até a próxima vez.